Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos no ar com mais um programa Cidade Revista. No programa de hoje vamos conversar com o secretário de Planejamento, Robson Amorim Machado. O Robson é vereador, licenciado, já está no seu segundo mandato e foi convocado pelo prefeito Hermes para assumir a Secretaria do Planejamento. Meu amigo Robson, muito obrigado por ter vindo, é muito bom tê-lo conosco. Boa tarde, Vicente, boa tarde a todos os telespectadores aqui do programa Cidade em Revista. E é uma honra, um prazer estar aqui com você. Eu queria conversar com você sobre algumas questões, mas uma delas que vem sendo repetida é a questão das invasões dos terrenos públicos. Eu estive na audiência que houve lá na Câmara e a advogada lá dos invasores falou, você falou, alguns vereadores falaram, e a gente vê que os pontos de vista são os mais controversos, né, Robson? E é natural que seja assim. Um pensa de uma maneira, outro pensa de outra. Como é que é a visão do secretário dessa questão? Eu queria começar perguntando o seguinte: quando que começou isso? Vamos tentar fazer um resumo histórico disso, quando é que começou isso e por que começaram essas invasões? Vicente, responder quando começou exatamente é complicado. No meu ponto de vista, de cidadão juinense, que já mora aqui há 25 anos, foi na falta de organização do poder público, de programa público de habitação na região. Um programa que já em conjunto já com a Intermate, com áreas do Estado, que é inconcebível que você crie um município onde a maioria das áreas dentro do município continue pertencendo ao Estado. Quer dizer, ser um município tem autonomia sobre o crescimento do município. O município vai crescendo, aí chega nas áreas que é do Estado, o Estado que tem autonomia de fazer o que quer com essas áreas, então o município ficou de mãos atadas. Então não teve aquele planejamento gradual das gestões anteriores para quando chegasse esse crescimento, fosse criando novos bairros para assentar realmente quem necessita e quem precisa de uma habitação no nosso município. Então, acho que isso aí foi o fator gerador de todo esse problema. Começou assim, ao criar a cidade, boa parte dela ficou ainda nas mãos do Estado. Exato. E aí, quando a cidade precisa crescer, não tem como legislar em terreno que não pertence ao Estado. E aí, em estando lá, livre, as pessoas chegam e invadem. E isso é um problema que começou lá há 20, 25 anos, é o que você acaba de colocar, e que, infelizmente, até hoje nós estamos vivendo isso. Robson, na época, talvez você não saiba, mas na época os órgãos responsáveis do município, porque uma vez constituído o município, você tem ali já o social. Eram esses órgãos. Então, os primeiros que deveriam lá naquela ocasião dizer, olha, é melhor resolver isso agora, porque vamos ter problema daqui a 20 anos, 25 anos. É disso que estamos falando, né? Exatamente. Para você ter uma ideia, o bairro Padre do Ilho, ele foi regularizado agora recentemente, onde os proprietários pagaram por seus lotes um valor simbólico e conseguiram os seus títulos, né? Da mesma forma foi feito com a Palmiteira, só que no bairro Palmiteira tinha um probleminha lá, porque é uma área que envolvia áreas dentro de APPs, áreas onde necessitava de todo um licenciamento para se fazer isso. A gestão passada, anterior agora, fez a regularização, igualmente fez na Palmiteira, mas somente cobrando dos proprietários o valor dos lotes. No entendimento da promotoria pública, ela não permitiu que fosse fornecidos os títulos desses lotes, porque não havia um licenciamento ambiental da Palmiteira. Recaiu em cima da gestão atual, de ir em busca desse licenciamento, apesar de já ser um bairro consolidado, um bairro já há mais de 20 anos, foi exigido, fizemos esse projeto de licença ambiental. Semana passada recebi uma exigência agora, que vamos cumprir, de fornecer uma área para que ela seja, para compensar a mais de 90 habitações que tem na Palmiteira, que ficarem em APP, então temos que fazer uma doação de uma área, onde ela vai ser replantada, ou ela vai ser mantida floresta, se assim for floresta. Então, já estamos providenciando isso, para que a licença ambiental ocorra e que possa ser permitido liberar os títulos, que muitas pessoas da Palmiteira procuram a prefeitura até hoje, em busca do tipo, eu já paguei, está aqui os boletos, eu paguei os boletos e meu título não sai. Então, quer dizer, agora, acredito que agora vai resolver esse problema. Então, já vem do bairro Palmiteira, do bairro Palma do Ilho,
e se estendeu agora para o bairro Módulo 6. Então é o seguinte, o que deixou de ser tomado de providência no passado está refletindo agora, porque os bairros foram crescendo, as pessoas foram... A pessoa se instala e não recebe um título, recebe um recibo de compra-venda. Se for uma ocupação regularizada, legalizada, a pessoa já vai pegando o seu título e vai pagando sem problema nenhum. Mas como é uma ocupação de forma desorganizada, de forma desordenada, que a pessoa chega e vai ocupando, aí futuramente aí vem a regularização. Mas, Robson, não, quer ver, deixa eu trocar ideia com você, para você nos ensinar. Tem outro caso, tem o caso em que, quando a prefeitura vendeu, no governo anterior, ela vendeu e aí sim foi uma venda em princípio legal, sem nenhum problema, mas faltava, e aí essa pessoa não sabia disso, é claro, faltava a questão da licença ambiental. Quer dizer, eu acho que a gente tem mais de uma questão. Você tem o caso da invasão, que é invasão. Você tem esse caso aí que o sujeito comprou, pagou, mas ele não foi informado que faltava a licença ambiental, que aí o erro foi do órgão público e vendeu sem a licença ambiental. Ou talvez aquela ocasião não exigisse, e está exigindo agora, já exigia aquela época. Então foi o erro do poder público cá entre nós, que na ocasião não deu. Então, nós temos aí esse caso, nós temos o caso da invasão pura e simples, mas tem algum caso em que a pessoa comprou, tem o recibo de compra e venda e não há nenhum impedimento. O que não há impedimento legal, a pessoa está com título? Nos bairros iniciais do município, quando se formou a cidade, bairro módulo 1, 2, 3, 4, 5, teve muitos, foi dessa forma, que a pessoa adquiriu juntamente à prefeitura, né, foi passada na criação do município, áreas do município, então foi feito dessa forma. Um exemplo mais recente foi na gestão dos Ságuas, onde ele também ele deu início ali no bairro Módulo 6, ele também fez esse serviço lá com os primeiros moradores do bairro, que conseguiram adquirir através pagar a prefeitura os seus lotes e construir suas casas, e deu-se início ao Módulo 6, mas parou por aí. Não deu mais sequência nesse tipo de trabalho. A gestão passada agora, do Altir Peruzzi, por exemplo, teve o setor M no Módulo 6, que ele fez algo desse tipo. Eu não vou questionar aqui de que forma foi feita a seleção ou não, porque injustiças acontecem, sempre. Privilégios de uma parte ou outra, não vou questionar que não acontece, porque existe sim, a gente sabe que já houve e não pode ser que venha acontecer ainda, que é notório que o brasileiro ele tem lá no íntimo dele a vontade de querer levar vantagem em tudo. Então é complicado você, por exemplo, nas do Altir agora, no setor M, OIM lá no Módulo 6, foi feita uma seleção das pessoas que necessitavam de local para construir as casas e demonstraram para o poder público que tinham recursos para construir aquelas casas. Quer dizer, eu tenho um pouco de dinheiro guardado, mas se eu usar esse dinheiro para comprar um terreno, eu não tenho como construir. Mas se eu conseguir um terreno com facilidade de pagamento do poder público, aí eu posso pegar minhas economias e construir um barraco e entrar para dentro e não pagar aluguel. Então, a intenção foi muito boa. Mas agora, o que aconteceu? Todos que foram selecionados passaram por esse questionamento que eu estou te falando aqui, assinaram um termo, um documento, que eles tinham um prazo de 60 dias para dar início à construção. Isso já faz mais de 5 anos e tem vários lotes lá que nunca construíram nada. Muitos e muitos foram lá para enganar bobo, e fizeram somente o alicerce e não deram continuidade. Que aí tem um questionamento meu particular, Vicente, meu, do Robson, cidadão particular. A pessoa que tem essa economia guardada, que não tem realmente o dinheiro para comprar o lote, para não ficar sem suas economias, essa pessoa, se ganhar um lote da forma que foi passado aqui agora, ele vai construir imediatamente. Ele não vai querer um lote, enganar o poder público, porque faz uma triagem, às vezes ele leva a pessoa na casa de um vizinho para dizer que mora em situação ruim, para poder convencer o assistencial a passar esse terreno para ele. Aí ele vai lá depois e coloca uma plaquinha lá, esse lote tem dono. Mas se ele, no questionamento, ele falou que estava necessitando realmente de construir uma casa, por que não construiu a casa? Então, eu acho que alguma má fé houve também para o cidadão, e enquanto esse cidadão ele age com má fé, ele está prejudicando outro cidadão que teria uma mínima condição financeira de construir uma casa e não construiu por causa dessa situação. Então, não é fácil contornar, é uma situação difícil,
mas dentro do possível nós estamos fazendo tudo para contornar. Ô Robson, eu estava falando aqui que são várias questões. Achamos mais uma. Primeiro era aquele caso da falta da licença ambiental, depois tem e agora tem o terceiro caso, que é pura má-fé. Você não tem, diz que não tem e depois coloca lá para esperar valorizar e depois vender. E também me parece, a gente vai falar, estamos chegando no primeiro bloco, no final dele, eu quero conversar com você no segundo bloco sobre alguns que eu considero profissionais de invasão, que tem aqui e tem em qualquer lugar do país. Eles são treinados para invadir, criar o tumulto e levar vantagem com isso. A gente volta a falar sobre isso no segundo bloco. Senhores, estamos conversando com o secretário de Planejamento, Robson Machado. Voltamos já já. Inédito. Quer estudar de graça? Uau! Imperdível concurso de bolsas da AGES. São vários cursos com bolsa integral e parcial. Faça sua inscrição gratuitamente. Prova quarta-feira, dia 25 de março. Confira o regulamento e participe. Informações no site www.ages.edu.br. Você poderá estudar de graça na AGES. Imperdível concurso de bolsas. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som. Também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão. Nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Líder Construções Elétricas. Elaboração de projetos, instalações, construções, manutenção em alta e baixa tensão, eletrificação nas áreas urbanas e rurais. Líder Construções Elétricas. Vendas de materiais para alta e baixa tensão. Avenida JK, saída para Castanheira. Telefone 3566-4217. Líder Construções Elétricas. Trabalhamos para o desenvolvimento de Mato Grosso. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice. Instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. Voltamos com o senhor Robson Amorim Machado, secretário de Planejamento. Robson, eu falava no primeiro bloco dos profissionais de invasão. Eu fico a imaginar que vocês enfrentam também esse tipo de pessoa, será que não? Com certeza. E desde aquele que não tem um estudo, mas é profissional em fazer esse tipo de invasão e lucrar com isso, como também pessoas formadas, profissionais liberais, autoridades também, que também usam do fato de ter esse poder para poder facilitar a aquisição de vários lotes. Então, a gente sabe que isso tem, não tem como dizer que não houve antigamente e atualmente, e infelizmente isso atrapalha, Vicente, aquele
cidadão que realmente precisa, que realmente vai na prefeitura, a gente vê ali pessoas chorando na sua mesa, falando da necessidade, e você fica assim, sem poder se colocar ali em nenhum local. Nós desocupamos uma quadra, onde era área verde, lá no módulo 6, e assentamos várias famílias, mas com a condição também de que eles construíssem, né? E também já retiramos alguns já que não construiu. Da gestão passada, como eu vinha falando anteriormente, quem demos mais prazos e quem não foi, acabamos substituindo também. E eu sei hoje que tem lote vazio ou somente com meia água lá, que a pessoa quer vender 20 mil reais hoje e não deu a continuidade da construção. E tem muitos que construíram e estão morando lá. É bom quando você chega na residência, ver que aquela pessoa que te procurou, ela realmente construiu e está morando. Você sabe que foi útil para aquele cidadão. Então, a demanda no município de Juína, para quem precisa de uma casa, é muito grande. Então, diante dessa demanda, facilita esse pessoal que você me questionou agora, até ludibrar as pessoas. É verdade. A pessoa vem, se intitula o dono daquela área, vende por R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000. A maneira mais fácil de enganar, Vicente, sabe qual que é? São os lotes de intermate. Como que funciona? Se você tem um lote que você comprou, de A ou B, mas você comprou, e ele está registrado em seu nome, mas está vazio. Aí eu vou lá e vejo quadra tal, lote tal. Aí eu vou lá em Cuiabá, no cartório do sexto ofício, e peço uma certidão de TTO. Aí lá vai aparecer, lote pertencente a Vicente, tal, tal e tal. Aí fala, esse lote tem dono. Aí aparece, lote pertencente ao estado de Mato Grosso. Aí ele pega e invade, porque ele sabe que lá não tem dono. A pessoa pode até ter pago esse lote para o Estado, pode até ter já pego o título desse lote, mas se ele não registrou esse título, continua aparecendo como o lote é do Estado. Aí o outro vai lá. Então já aconteceu o fato também do Estado emitir 5 títulos em nome de 5 pessoas por mesmo terreno. Então são situações que agravam mais ainda a situação. Claro. Quando nós pegamos ali, vamos focar aqui o assunto no módulo 6, estava isso aí. O que nós fizemos? Reabrimos as ruas nos locais certos, né, porque nós temos o projeto Juína, tudo lá, nos locais certos. Foi retirado mais de 15, 20 casas de dentro das ruas. Que a pessoa, mas meu lote é aqui. Eu falei, amigo, seu lote é para o lado esquerdo ou para o lado direito, mas aqui é a rua. Foram feitos, cascalhamos as ruas, levamos água a todo mundo, levamos energia a todo módulo 6. Independente se está invadido ou não, tem que levar a qualidade de vida para o cidadão. Né? Ainda tem que fazer agora mais ou menos 100 ligações de água no módulo 6. Então, o que acontece hoje? Onde está construído, é sinal que tem alguém morando. Onde está vazio, com algumas exceções, que as pessoas têm documento, mas também de que forma conseguiram esse documento, é questionável também, mas a maioria é invasão, que não tem nada ainda, simplesmente a pessoa se intitula o dono daquele terreno e está lá até hoje, dificultando o acesso de quem realmente precisa de um lote. Uma coisa, dessas áreas invadidas, que percentual pertence ao Estado, que percentual pertence ao município? Eu acredito que em torno de 95% pertence ao Estado. Então, talvez o problema maior seja regularizar ou fazer com que o Estado transfira essas terras para o município. É isso? Essa foi nossa luta, porque a gente teve essa decepção, né, porque achando, nós no poder da prefeitura, pertencemos ao partido do PMDB, o ex-governador também sendo do PMDB, teríamos essa facilidade de transferir para o município, porque aí nós teríamos a responsabilidade de regularizar o módulo 6. Só que isso não veio acontecer. Por diversos motivos, criaram muita dificuldade. O Afonso, no Intermate, que é o presidente, criou dificuldade demais para que isso acontecesse. Ninguém sabe até onde, por que essa dificuldade. Porque, no meu entendimento, o que seria feito, Vicente? Está tudo invadido lá já hoje. Então, onde tem um lote, que tem uma casa, a gente vai pegar a pessoa que está lá, pega o documento? Não. Já pagou o Estado? Não. Então, vamos regularizar. Você vai pagar para a prefeitura X, a prefeitura vai te dar o título e você vai documentar a sua casa. Aquele outro lote, que a pessoa está vazio, e a pessoa, não é meu, cadê os documentos? Comprovante, não tem nada não, você só invadiu, então não é seu, é do município e vão colocar quem realmente precisa aqui, fazer uma triagem e seleção. Ah, mas o lote é meu que eu paguei, está aqui os boletos do Intermate, está aqui o título, está aqui, comprovou, então é seu, acabou. Não iríamos questionar isso, não iríamos procurar justiça para saber de que forma ele conseguiu ou não, porque ia virar uma bola de neve, que ele não ia conseguir, entendeu? Mas a forma correta seria essa. Você ainda teria problema
nestes casos em que foi vendido pela Intermate para 3, 4. Aí a justiça, aí ia deixar judicialmente resolver. Aí você iria optar, é claro, por aquele que tem o documento. Porque só um tem, se só um registrou. Mas teve situações de eu estar na promotoria pública aqui em Juína, com 2 promotores, e ficarmos conversando e questionando. Apareceu um cara com título, um com outro, com outro, com outro. E o último, que adquiriu agora em 2013, registrou. E o que pegou em 2009 não registrou. Aí quem que é o dono? Aí, quer dizer, fica uma questão, entendeu? Mas aquele que de 2009, ele pagou o Estado. Ele foi, vamos colocar aí que ele foi ingênuo em não registrar. Mas ele pagou. O Estado vendeu para ele. O Estado tinha a obrigação de ter no controle dele lá que aquele lote já foi vendido para não vender para outra pessoa em 2013. E eles não têm esse controle. É uma situação que, olha, se for olhar no bico da pena da lei, só é dono quem registra. No primeiro momento é assim. E eu estou entendendo bem, acho que sua visão é até melhor do que o direito, porque o direito nem sempre é justiça. Então, é injusto que ele que comprou e pagou o Estado também não tenha posse. Mas, se a lei, eu fico a imaginar a conversa sua com os promotores, talvez um deles dissesse, fala o seguinte, esse que tem é o dono, porque registrou é dono, e esses outros 4, vocês acionem ao Estado, cobrem do Estado o dinheiro que vocês pagaram a ele, tenham esse dinheiro de volta. Mas aí nós já sabemos que é aquilo que você conhece, ação contra o Estado. E como dizer para aqueles que têm 10 lotes, nome, 15, 20, em nome de uma pessoa só? O que é que se fala a respeito disso aí? Uma coisa... Qual a facilidade que ele teve para adquirir 20 lotes? Eu queria chegar nisso. Aí que está o questionamento. Queria chegar nisso. Há um número de compradores, há um número de pessoas que têm uma quantidade grande de terreno? Tem. E de quanto tempo isso vem adquirido ao longo do tempo? Já vem registrado tudo, Intermate. Aí um cara chega na prefeitura lá com 15 títulos para registrar na prefeitura, para cadastrar. Como é que nós vamos nos negar a cadastrar os lotes se foi o Estado, que é o detentor dos lotes, que fez a venda para ele e emitiu os títulos? Fica uma situação... Então, aí, do ponto de vista documental, ele tem direito, ele é o dono legal, porque ele veio, comprou do Estado e mostrou à prefeitura que é o Estado. Uma autoridade pública, não vou citar aqui não, porque vão querer encher de problemas também depois, mas tem, todo mundo sabe que tem. Uma autoridade pública, usando do seu cargo, seja lá qual ele, vai no Estado lá, pela facilidade que ele tem de acesso, ele consiga ali lotes para filho, para irmão, para mãe, para isso, para aquilo, consegue documentar 20, 30 lotes. A venda, como você falou anteriormente para a Justiça, a venda foi feita corretamente. Ele pagou o valor para os lotes. Hoje, qualquer lote no módulo 6 vale 25, 30 mil. No Intermate, o cara paga R$ 2.500, R$ 1.800. Então, ele pagou para esses lotes. Então, legalmente, ele está certo. Ele chegou, comprou e pagou. Mas eu sempre falo isso aí, que moralmente é totalmente errado. Moralmente, a pessoa se beneficiar de um cargo público que ele ocupa, de um cargo que permite que ele tenha facilidades, de um outro profissional liberal que tenha facilidade de entendimento, de ir lá e fazer esse tipo de situação, de adquirir esses lotes, é legal, mas é imoral. É, meu ver, e tremendamente prejudicial àquele que necessita. Tira a oportunidade de quem precisa de um lote. E é prejudicial à sociedade como um todo. A sociedade é tudo. Não só aquele pequeno, porque esse embaraço todo prejudica outras pessoas que não moram lá. Ninguém quer viver numa cidade tumultuada do ponto de vista latifundiário. O que mais? Empresas que pretendem se instalar aqui, ao ver essa dificuldade, também ficam em dúvida se vem ou não vem, eu vou me instalar lá. Lá há um grande problema em loteamentos, há ilegalidades, há um grupo pequeno que comprou muito terreno e agora não fazem nada no terreno, e se a gente for instalar, a gente vai acabar não conseguindo. Eu concordo com você, é uma questão que precisava de... Sabe o que eu penso? Quem sabe... Poderia, estou falando do ponto de vista legal, você que vai nos ensinar aqui, mas talvez fosse possível criar lei que os obrigasse, a partir de um determinado momento, a construir. Já há essa lei, não há?
Isso aqui nas aquisições novas, a gente foi colocado isso aí, na gestão da Altina, né, no setor M, no modo 6. Mas a pessoa simplesmente não faz, aí chega na prefeitura dizendo que alega mil motivo, porque não construiu, não sei o quê. Alguns conseguimos mudar, reverter a situação. Mas é difícil você fazer uma lei, porque a lei, tanto ela pode ser cumprida como não. Mas eu acho que no caso de um assentamento novo agora, se vier, tem que ter o prazo. Não só para residencial, porque aparecem muitas pessoas aí, vamos colocar aqui, igrejas, pessoas que querem uma área para comércio, uma pequena indústria, quer dizer, qualquer um que seja, que chegar ao poder público pedindo uma área para se construir, eu acho que tem que ter, no caso aí da doação do terreno, para a igreja, para comércio, para alguma coisa, no projeto de lei já tem que constar o prazo que vai ser construído. Entendeu? Não cumprindo aquele prazo, a área retorna para o município. Prazo para o início e final da obra. Exatamente. Senão fica só o alicerce. Exatamente. Então, assim, você faz um cronograma de obra dentro daquilo lá, porque se a pessoa pediu e ele falou que está necessitando, por vários motivos, aquele terreno, então ele tem que construir e realmente gerar emprego e renda no município. Ele vai só cumprir aquela promessa que ele fez quando ele foi pedir o terreno. Exatamente. Eu concordo. É fácil pegar um terreno do município, um valor barato, e guardá-lo e esperar. E felizmente o município de Juína hoje, as áreas são valorizadas. Terreno aqui no módulo 1, 2, 3, 4 e 5 são muito valorizados. Você compra lote no módulo 6 hoje, documentado, registrado no primeiro ofício, na base de 30, 40 mil reais. Você consegue comprar esse tipo. Então, e tem mais, tem loteamentos novos particulares chegando no nosso município, que pode ser uma solução. Pode ser uma solução. Eu saindo daqui agora, vou ter um compromisso, a gente vai conversar com o pessoal que veio aí, que fez um condomínio novo na cidade, tem preços mais acessíveis, possibilitando pagar com 60, 70 vezes, né? Parcelas de 200, 150, 300 reais a parcela do terreno, já é um facilitador. São áreas que já vêm com asfalto, já vêm com energia, já vêm com áreas destinadas ao município, para futuramente o município construir escolas, PSFs, parque infantil dentro desses loteamentos. Quer dizer, não é gratuito igual seria, ou barato, bem mais em conta igual seria do público, mas são áreas que passíveis de pessoas de pequena renda conseguir um lote e construir sua residência. Eu acho que é um caminho também, é uma parceria que pode dar certo. Robson, mais importante, vêm seguras juridicamente. Exatamente. Hoje houve o chamamento público para a construção de 200 casas. É uma parceria da Caixa Econômica Federal, Prefeitura, e a empresa que for a vencedora do chamamento público. O que acontece? Nós cedemos 2 quadras no módulo 6, vai ser repassado um valor para a prefeitura do valor dessas quadras, dos lotes, e a empresa vai construir as casas com energia, com pavimentação, casas de 44 metros, e vai ter que ter a pavimentação de acesso até essas quadras também. Então vai pegar onde terminou a asfalto no módulo 6 ali perto da escola, por exemplo, e vai ter que levar até essas 2 quadras, o que vai já ajudar todos que moram no módulo 6, que vai ter uma pavimentação maior lá. E aí conversei com o pessoal da empresa que está fazendo esse processo, que ele já quer dar início às obras agora em abril. Eu sempre sou cabreiro em falar data no poder público, porque o poder público a coisa anda parte de tartaruga, mas conversando com ele, ele falou que em abril começa, para pessoas, quem vai ter acesso a essas casas? Pessoas que ganham de 3 a 6 salários. Essa é uma faixa etária maior do programa Minha Casa Minha Vida. A faixa etária menor, nós temos aprovado 60 casas, somente 60, onde a demanda são 1.000 casas. Mas o governo segurou por enquanto agora. O governo até essa época, agora em março, não voltou o orçamento esse ano ainda. Então está tudo travado. Tudo que é projeto para ser lançado, porque já foi lançado, exemplo, escola no módulo 6, a obra está parada porque o governo não repassou mais dinheiro, desde as eleições. Não pode repassar enquanto não voltar orçamento. PSF, está por aí em diante. Então, são situações que vai ajudar. Então, quem ganha 13 salário vai poder fazer o financiamento através da Caixa Econômica e adquirir uma casa no módulo 6. Casa, se eu não me engano, vai ficar na faixa de 70 mil reais. Vai ter uma anistia por parte do governo, de um valor lá, quer dizer, vai diminuir o valor ainda.
e vai adquirir uma casa com asfalto e tudo, onde praticamente só o lote já vale esse valor. Então, é uma maneira de começar a resolver o problema. Senhores, nós estamos conversando com o secretário de Planejamento, Robson Amorim, voltamos já. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com o melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, 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 aqui você pode ter. Vem, 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 tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Líder Construções Elétricas, elaboração de projetos, instalações, construções, manutenção em alta e baixa tensão, eletrificação nas áreas urbanas e rurais. Líder Construções Elétricas, vendas de materiais para alta e baixa tensão. Avenida JK, saída para Castanheira. Telefone 3566-4217. Líder Construções Elétricas, trabalhamos para o desenvolvimento de Mato Grosso. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice, instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. Inédito! Quer estudar de graça? Uau! Imperdível concurso de bolsas da AGES. São vários cursos com bolsa integral e parcial. Faça sua inscrição gratuitamente. Prova quarta-feira, dia 25 de março. Confira o regulamento e participe. Informações no site www.ages.edu.br. Você poderá estudar de graça na AGES. Imperdível concurso de bolsas. Estamos de volta conversando com o secretário de Planejamento, Robson Machado. Robson, eu queria outra coisa. Há ações de reintegração de posse para esses terrenos invadidos? Se há, eu queria saber que percentual, se são todos ou são poucos, que providências jurídicas já se tomou a respeito dessas invasões? Vicente, sim, precisamente a porcentagem, ela varia, né? Por exemplo, invadiram ali no Parque Zoobotânico, nós fizemos todo o processo jurídico junto à Justiça para que tome providência necessária para poder haver reintegração de posse do pessoal, que especificamente no Parque Zoobotânico eu tinha uma ideia já antes, já em conversa com a Câmara dos Vereadores, de fazer uma redução no Parque Zoobotânico para poder assentar legalmente várias famílias naquele local, mas antes que isso acontecesse, houve invasão, talvez até sabendo da minha intenção já, né, porque não tem como você segurar uma informação dessa, já fizeram a ocupação antes, então tivemos agora que acionar a Justiça. Teve o caso agora do pessoal que invadiu ali na Palmiteira, né, que eu já coloquei antes aqui, que nós estamos passando por um processo de licenciamento. Imagina agora uma invasão nova na Palmiteira. Pode vir até interferir na liberação da licença ambiental. Que vai todos os outros que já estão lá há muito tempo. Não que esses que estão lá agora
não poderão ser colocadas. De repente, nesse próprio local que estão hoje, a prefeitura pode ir lá depois e regulamentar, e regularizar, e sentar algumas famílias lá, né, dentro do limite ali que for possível. Isso aí eu não quero que eles saiam de lá com o pensamento de que não vai poder votar mais para aquela área. Mas que aguarde essa liberação da licença ambiental para poder dar continuidade nesse processo. E, acionando a Justiça já disse que vai se pronunciar com 10 dias, até agora não se pronunciou, e estamos aguardando ainda o pronunciamento da Justiça. É possível, então, imaginar num cenário otimista que haja reintegração de posse dessas áreas invadidas? Sim. Se houver determinação da Justiça, nós vamos tomar as providências para que essas áreas essas pessoas possam ser assentadas de forma mais humana, de forma mais justa, principalmente de forma mais justa, porque essa ocupação desordenada, né, ela vem a beneficiar uma maioria de pessoas que não querem mais o lote, que querem só picaretear e lucrar em cima da desgraça dos outros. A verdade é essa. E o cidadão junense já sabe quem são as pessoas, mas mesmo assim, quando ele está comprando uma área dessa pessoa, ele está fomentando esse comércio. Entendeu? Então, se não houvesse muitas invasões no município de Juína hoje, nós teríamos já sentado várias pessoas aí de forma organizada e legal. Mas, infelizmente, a ocupação está andando antes do poder público conseguir chegar, porque é muita burocracia você chegar numa área e começar a legalizar, poder vender, desafetar a área, está destinada a uma situação, tem que desafetar, colocar outra, tem que fazer vários documentos, até chegar no corte do lote, para poder passar a pessoa, tem que passar pela Câmara, quer dizer, é um processo democrático demorado, infelizmente. E a população não aguenta esperar e acaba havendo essa ocupação. Pois é, a questão é a seguinte, a reintegração de posse, ok, isso é uma medida legal, do Estado Democrático de Direito. Eu entendo que um dos pilares da democracia seja o direito à propriedade. Eu acho que a gente precisa de também debater a questão da democracia e do direito para lidar com essas pessoas. Porque você invade o terreno sabendo que a prefeitura vai trabalhar ali para colocar pessoas iguais a você. Ou talvez até em situação pior do que você. Aí você invade, leva um grupo que você já é um profissional disso. Ok. Quando vem a reintegração em que o Estado pode usar a força, porque ele tem direito legal, constitucional para usar a força, ele vai usar a força para tirar as pessoas, aparecem os demagogos dizendo que é um absurdo, que não pode fazer isso, que é um pobre coitado, etc, etc. Eu vejo com dificuldade a ação do Estado se mostrar justa quando o outro lado não é justo, quando o outro lado invade já de caso pensado. E há um problema que eu não sei se ocorre aqui, não sei, mas pelo menos a gente sempre vê isso, que é parte do poder político ficar do lado dessas pessoas porque isso aí dá voto. E aí, se ali são 200 pessoas, eu posso ganhar 400 votos, tem marido, mulher, filho que já é grande, enfim. Agora, isso não contribui para a melhoria da situação da sociedade como um todo. Como é que você vê essa questão? Agravante, é uma questão agravante, que o que você falou realmente acontece, pessoas que estão no meio político pensando exatamente nessa possibilidade de angariar votos, em apoiando tais situações em diversos segmentos e em vez de ficar do lado da justiça, né, da forma correta. Mas isso acontece, é notório, é um fato que acontece não somente em Juína, em todo o Brasil. A gente tem que saber articular para passar por cima disso e tentar chegar com a solução para aquele que está precisando. Que lá na assistência social tem uma relação de pessoas muito grande, com nomes de pessoas que precisam disso aí. Pra você ter uma ideia, Vicente, a burocracia é tão grande, mas tão grande, que a gente, quando assumimos, tinha um André Mais de 2 módulo 6, que 50 famílias já foram selecionadas há 8 anos atrás. Nossa. Na gestão do Alti, não vou citar aqui culpa de quem, se é dele, se não foi, de quem foi, o Estado também, que não depositou o recurso da parte do Estado, da contrapartida, foi para o água abaixo, o projeto. Eu consegui pegar o convênio, somente o número do convênio, e consegui recuperar todo ele. Consegui fazer todo um projeto novo, as casinhas que eram pequenas,
tivemos que atender novas portarias do Ministério das Cidades, aumentamos as casinhas, o governo do Estado depositou o que tinha que depositar e mais o dobro ainda, através de articulação política minha lá dentro do governo. Então o prefeito Hermes Bergamin se comprometeu a dar uma contrapartida de 250 mil para poder viabilizar mais o recurso que antigamente ia ser feito só com dinheiro do FGTS e governo do Estado. Como não houve esse investimento e eu consegui reaver o projeto, aí os custos aumentaram. Então, da parte do governo, eu consegui um dobro do que ele ia fornecer. Mas do FGTS, não. Então, o prefeito se comprometeu ao município. E isso já se faz desde quando eu assumi em janeiro de 2003, estamos até hoje. Agora que eu fui na Caixa Econômica, falta somente agora a Caixa Econômica aqui de Juína imprimir o contrato em nome de cada pessoa, que 4 ou 5 já faleceram na espera dessa casa, até hoje recebeu. Você vê como que é a morosidade. Que muitos vereadores aproveitam politicamente para colocar a culpa no secretário, isso e isso. Mas isso é um fato. Então, está esperando agora somente o gerente da Caixa Econômica de Juína emitir os contratos para chamar os beneficiários a assinar e a empresa ser autorizada a fazer. O José Alves, se não me engano é esse o nome dele, o coordenador de habitação da Caixa Econômica em Cuiabá, me garantiu que até dia 9 de abril vai dar autorização para construir as casas. Só que o gerente da Caixa aqui ainda não fez o contrato. Então, se ele não fizer esse contrato, essa data do dia 9 não vai poder ser cumprida. São quantas casas? 50 casas. 5 já é ajuda, já. Mas isso já vem de anos. Famílias. Mas já vem de anos, gente. E quando você resolve 50, outras 1.050 aparecem. Não, essas 50 vai resolver o problema somente das 50. É verdade. Somente das 50. E outras 1.000 aparecem. Mas então, infelizmente, não é fácil você estar lidando com essa parte burocrática que emperra o desenvolvimento do país. É isso aí. Eu queria que você falasse sobre uma questão que não é muito interessante, mas ela anda aí permeando debates na sociedade. Há acusações de que durante a campanha política houve estímulo a invasões no módulo 6, na campanha última agora. Você ouviu isso ou você nunca ouviu essa conversa? Vicente, eu particularmente não tenho conhecimento disso. Em momento algum, eu fazendo campanha, eu fazendo campanha, estimulo alguém a invadir lote de ninguém, que eu acho que isso aí só vai ocasionar esses problemas que tá acontecendo agora, não vai, por mais que gere algum tipo de voto ilusório, que a pessoa, que quem vota também, ele acaba pecando, né, nesse tipo de promessa, mas eu acredito que pode ter havido, ou como também não pode. Ou como também pode ter intrigas da oposição agora, querendo colocar. Quer dizer, politicamente é difícil você falar. Eu particularmente, não presenciei esse fato, não vi, no caso atual, o prefeito falando isso, e nem ninguém falando invada isso ou aquilo. Então, não tenho como te falar isso. Esse programa tem como princípio ser bastante transparente e democrático. Como eu fiz aqui uma entrevista e houve essa afirmação aqui, então, quando eu for conversar com alguém do prefeito, do lado do prefeito, eu vou perguntar, porque aí as pessoas que nos acompanham ouviram uma afirmação e agora estão ouvindo outra afirmação. Portanto, cada um faz o juízo que melhor lhe convier. Se o prefeito estiver aqui no seu programa e ele falar assim, não, eu falei para invadir mesmo, que aí a situação, ele está falando. Agora, eu não posso colocar aqui palavras na boca do prefeito. Claro. Eu não posso estar usando aqui o seu programa para dizer que o prefeito falou isso ou não. Então, eu fico... Não, mas é bom só para que o público fique ouvindo tanto uma posição como outra posição. Senhores, nós estamos conversando com o secretário de Planejamento, Robson Machado. Voltamos aqui já para o último bloco. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com o melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro.
Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Inédito. Quer estudar de graça? Uau! Imperdível concurso de bolsas da AGES. São vários cursos com bolsa integral e parcial. Faça sua inscrição gratuitamente. Prova quarta-feira, dia 25 de março. Confira o regulamento e participe. Informações no site www.ages.edu.br. Você poderá estudar de graça na AGES. Imperdível concurso de bolsas. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Líder Construções Elétricas. Elaboração de projetos, instalações, construções, manutenção em alta e baixa tensão, eletrificação nas áreas urbanas e rurais. Líder Construções Elétricas. Vendas de materiais para alta e baixa tensão. Avenida JK, saída para Castanheira. Telefone 3566-4217. Líder Construções Elétricas. Trabalhamos para o desenvolvimento de Mato Grosso. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice, instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. Muito bem, estamos de volta com o secretário de Planejamento, seu Robson Machado. Robson, nós estamos no último bloco. Eu queria voltar àquele assunto. Vamos nós. Digamos não, outra coisa. Em que pé anda essa tentativa de trazer, de fazer com que essas terras saiam do Estado e passem para o município? Há alguma iniciativa nesse sentido? Está se trabalhando isso política e juridicamente? Bom, Vicente, como houve uma mudança agora de governo, né, eu falei para você que nós almejávamos na gestão anterior, pelo fato de ser do mesmo partido, não conseguimos. O Pedro Táxi, agora o atual governador, está fazendo um choque de gestão. Essa palavra choque de gestão é a minha batida já, mas colocou agora no Intermate a Luciane Bezerra, ex-deputada, aliada do atual governador na eleição. E nós o prefeito Carequinha teve com ela semana passada um princípio de conversa já. Eu pretendo ir até Cuiabá na próxima semana, eu quero expandir essa conversa, se for do interesse, porque é que eu estou falando com, então, secretário de Planejamento. Então, a gente tem que colocar que, se for realmente o interesse do prefeito, o exercício, como do prefeito Hermes Bergamin, que essas áreas venham para o município, que, a meu ver, é a melhor solução que nós temos para isso. Não, mas peraí, desculpa, deixa eu te interromper. Não há ainda nenhuma ação que eu digo, conversa de políticos nossos aqui, do prefeito, do secretário Robson, enfim, da sociedade com a Intermate, com o governo do Estado, no sentido de trazer esse teve com está andando. Com o anterior teve documentos, ofício, tudo. Mas não saiu do lugar. Não saiu do lugar. Teve todo um procedimento para que viesse para o município. Então está se tentando. Agora, com a mudança de gestão começa de novo. Vamos sentar agora com a Luciane Bezerra, se ela falar, não, vamos passar para o município de Juína todo o que é do Estado, no município de Juína, vamos passar para o município. Ótimo. No mínimo, Vicente, no mínimo, apesar de já ter vários lotes já ocupados, iríamos regularizar, o recurso ia entrar para o município. Vamos colocar lá, tem em torno hoje, eu acredito, de 2.000 a 3.000 lotes ainda pertencentes ao Intermate. Se você for fazer um cálculo aí de R$3.000 por lote, 2.500 lotes, dá R$7 milhões e pouco.
Então, queira ou não queira, um recurso que iria entrar no município. Né? Mesmo parcelando em 24 meses, iria entrar no município esse recurso. Porque nós não temos os direitos sobre as áreas, mas temos os deveres. É evidente. Ficam com os problemas. Os deveres de saneamento básico, de energia, água, de tudo, transporte. Os deveres e as críticas. Tudo fica com o município. Então, acho que, no meu ponto de vista, como cidadão, como vereador, secretário, é que o Estado coloque nas mãos do município e deixe que a gente resolva. Deixa que a gente resolva da melhor forma possível. Está andando, não. Estava andando, parou, vai começar. Vamos começar a tramitar novamente agora com o atual governo para ver como é que a gente consegue. O Hermes, ele apoiou o Pedro Táxi, mesmo sendo de partido diferente. Isso pode, se bem que vocês não foram muito felizes com ela no mesmo partido, mas talvez o Hermes devesse tentar isso, né? Ele direto lá, não é? Correr lá e dizer que precisa resolver isso. Agora, vamos nós. Tá, resolveu, passou para o município. E aí vocês vão mapear essas áreas, vocês conhecem isso melhor do que todos nós, e vão detectar as invasões. Quais serão as ações do município? Agora sim, agora é do município. Não, pois é, o que seria feito? Onde tem uma casa que está ocupada e a pessoa não pagou o intermate ainda, está morando na casa, regularizaria ele, pagaria o município, continua morando. Tem um terreno vazio, a pessoa já comprou o intermate, já tem um título, não vamos questionar como foi que ele conseguiu ou não. É dele. Vamos dar um prazo para construir também, como você colocou antes aqui. A pessoa colocou a plaquinha lá, esse lote tem dono, mas nunca pagou o município, não teve sequência em nada no intermate. Mas eu comprei do fulano e tal. Mas como você comprou de um cara que não era dono? Então, esse lote está passível de ser regularizado para uma outra família que realmente precisa de uma moradia. Esse é o meu entendimento particular em relação a esses lotes. Eu acho que você não pode adquirir algo que não é seu simplesmente pelo fato de querer se beneficiar financeiramente em cima disso aí. Porque por trás dessa pessoa tem muitos aí que precisam realmente de uma casa. A gente vê ali na assistência social em Juína a quantidade de pessoas que precisam de uma casinha, de um local para construir uma casa e ter um recurso para isso. Então, eu acho que é por aí o caminho para se reclusar. Fazer um cadastramento todo módulo 6, saber cada situação de quadra por quadra, de lote por lote, e montar uma comissão, até porque como é público, teria que montar uma comissão com vereadores, assistente social, representantes do poder público, e analisar rapidamente cada setor, cada lote, e tomar uma decisão rápida e prática em relação a isso aí. Isso aí é a minha ideia. Agora, uma lei que, se aplicada, ajudaria a resolver, é essa que dá prazo para a construção, início e término de construção. Porque você tem lá 30 terrenos, mas que não faz nada neles, e não constrói todo. E isso. Por que essa coisa não pega, hein, Robson? O que você acha? Morre mãe do cara, fica doente. O cara pega o prazo, teve gente lá que chega o prazo lá para começar 60 dias. Aí ele construiu. Rapaz, minha mãe ficou doente, meu não sei o quê, tive que gastar. Aí você vai lá, meu amigo e tal. Talvez um ou outro seja de verdade. Mas a maioria é uma forma de ludibriar o motivo dele não ter construído. Mas a lei não enxerga. Exatamente, não poderia enxergar não poderia enxergar. E envolve, é o que eu falei para você, Vicente, se passando para o município, a melhor situação era se montar essa comissão, entendeu? Onde teria um representante do poder público, da promotoria, da Câmara dos Vereadores, e cada caso colocar uma sala, o caso tal, fulano tal, como é o lote, assim, ele disse que é dono, não comprou, nunca pagou, tá, o lote não é dele, para outro. Essa é a situação, como que é essa casa? Rapidamente, se montar essa comissão, eu acho que com justiça, é o que pode ser feito hoje. E vocês continuariam ainda com o problema daquele que tem 30, 40, 100 lotes e que não quer fazer nada? Esse aí teria a questão do prazo. Determinar o poder. Já há uma lei. Mas quanto a isso aí, Vicente, a promotoria pública, ela entrou com ação no Estado, questionando tudo isso aí. E está lá com o Estado. Então isso está sendo visto também. Está sendo visto, aí não é problema nosso, é entre a promotoria e o Estado. Tanto é que foi proibido qualquer tipo de movimentação agora no intermate devido ao fato da promotoria exigir isso. Então tem esse problema. Então que a promotoria se resolva, eu não quero aqui interferir, nem dar minha opinião, porque eu já falei aqui antes que eu acho, é legal, mas que eu acho imoral, é a minha opinião, mas a justiça que vai determinar. Pode ser que venha de lá a solução. Pode ser também que tenha uma solução. Então vamos lá, vamos tentar passar aqui vamos fazer aqui um resumo da nossa conversa. A conversa é a seguinte:
enquanto você não tem a regularização dessas terras passando para o município, você está meio de pés e mãos atadas, porque você pode fazer no que está no município, mas o que está no estado, você não tem ação aí, mas fica com o problema. Primeiro ponto. A outra questão é que, num dos casos, as vendas foram feitas, os terrenos foram adquiridos legalmente, mas aí houve um erro, um engano, alguma coisa que não cuidou da parte ambiental, e aí hoje vocês estão tendo que cuidar disso, questão que poderia ter sido resolvida há mais tempo, é outra história. Vocês lidam também com os profissionais de invasão, que são aqueles que estão aí só para levar vantagem. Eu acho que, uma vez transferidos os terrenos, não, pode ser até que não seja no mandato, não seja Robson, mas quem tiver no governo vai ter uma ferramenta, vai ter um instrumento legal que pode, dependendo da competência dele, resolver a questão. Porque aí você colocou com muita clareza. Se o terreno é seu, se não é, você vai ter que sair. É disso que estamos falando, não é? Tá. E ficaremos somente com o problema de quem tem 50 lotes, mas isso está sendo debatido, está sendo discutido na Justiça, numa ação que está lá no Estado, e o Estado vai, a promotoria vai ver. Eu coloquei aqui 50 lotes, mas assim, 30, 20, né? Quer dizer, foi só o número que eu usei, não foi nada. Pode até em sentença sair uma decisão dando prazo, etc. Tá ok. Nós estamos, meu amigo Robson, com uns 3 minutinhos para acabar o programa. Eu queria deixar esses minutos finais para você fazer as suas considerações. Então, Vicente, o assunto principal hoje aqui eram as invasões, ocupações ilegais em área do nosso município. Faz parte do controle urbano hoje na Prefeitura de Juína e está ligado à minha secretaria. Teríamos aqui muitos assuntos a tratar em relação à Secretaria de Planejamento, em vários projetos que iniciamos, que criamos, que está em andamento, que alguns serão concluídos essa gestão, outros ficarão prontos para as gestões que vierem, né? Mas, devido ao tempo, não poderemos falar sobre tudo aqui, esmiuçar cada projeto, mas eu me coloco à disposição, não só seu aqui, como da Band, também da TV Band, para qualquer oportunidade que eu for questionado ou vier me perguntar. Eu não fujo de perguntas, eu não fujo de questionamentos. Se precisar vir aqui em qualquer programa para poder esclarecer qualquer assunto, eu estou aqui de pé para poder passar isso para vocês. Tem também uma incumbência que seria a Secretaria de Indústria e Comércio, na qual aqui em off nós conversamos, que nós teríamos a ideia de criar o Distrito Industrial, conversamos com empresários, já conseguimos a área onde seria desapropriada, conversamos com o proprietário, mas infelizmente por falta de recursos não podemos fazer essa desapropriação. Eu tenho tudo na minha gaveta, o procedimento, as leis para criar, a forma de desmatar essa área, a forma legal, tudo está sob o meu conhecimento e sob os meus cuidados, mas infelizmente devido à falta de recursos para desapropriar tal área, não podemos até hoje realizar esse sonho meu, porque eu, então, como vereador, eu cobrava muito a criação da Secretaria dos Comércios. Né? Cobrei do Hermes, foi criada, mas não tivemos em mãos ainda a ferramenta para trabalhar. Estamos ao lado do Senai, do Senar, das associações comerciais, da CDL, do Simno, dos sindicatos de empregados, para auxiliar no que for preciso ali junto à Secretaria de Indústria e Comércio. Mas, efetivamente, o que alavancaria essa secretaria seria uma área para podermos colocar futuras indústrias que viessem a querer se instalar aqui no nosso município e também fazer uma mudança do setor industrial, onde há muitas madeireiras lá, para esse novo setor, fazendo com que aquele setor viesse a ser um loteamento urbano que já está acontecendo automaticamente. Mas são projetos, como você falou aqui, se não der para concluir agora, pelo menos já fica o caminho andado para gestões futuras que vier, dar continuidade e fazer com que nossa cidade cresça com organização e que não venha a ter esses problemas que enfrentamos hoje com as invasões aqui no nosso município. Agradeço a você, Vicente, pelo convite, a todo o pessoal aqui da imprensa, a oportunidade e me coloco à disposição para sempre que for necessário estar aqui presente. Obrigado. Obrigado, meu amigo Robson. Eu que agradeço. Senhores, conversamos com o secretário de Planejamento, Robson Machado. No próximo sábado estaremos de volta com mais um programa de Cidade Revista. Espero você. Muito obrigado por sua audiência. Até lá.